você já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou a Débora, do Tips for You. E hoje eu estou com um convidado muito importante, muito legal também, que é o Rodrigo. Oi. Rodrigo, podia falar para a gente um pouco mais do trabalho? Ok. Bom, como a Débora disse, meu nome é Rodrigo, eu tenho 31 anos, eu trabalho com gestão de pessoas, treinamentos, tudo isso dentro do varejo, e é uma área que, assim, para mim, ela é encantadora. E há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu nunca imaginei que eu ia continuar trabalhando com isso. E foi uma surpresa que a cada dia eu aprendo comigo, com os outros, com os estudos e assim sucessivamente. E você podia contar um pouquinho mais de como que você chegou nesse ponto na gestão de pessoas? Bom, primeiro que eu estudei uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Eu nunca imaginei nem que eu ia chegar nesse ponto. Quando eu tinha lá os meus 18 anos, que eu comecei a fazer faculdade, eu resolvi estudar turismo. E aí tudo bem, foi lindo, maravilhoso, deu tudo certo. E tinha uma época ali, entre os meus 20 e poucos anos, que eu estava precisando de dinheiro para pagar a faculdade, para fazer as minhas coisas, e eu resolvi trabalhar no shopping, em um período de Natal, para ganhar um dinheirinho extra, né? Uhum. E foi tão gostoso, foi uma energia tão gostosa, tão positiva, foi uma experiência tão legal que eles me convidaram para ficar. E aí eu pensei, não, imagina, trabalhar no shopping, né, nessa loucura, todos os dias, não é para mim, não quero isso. Era só um mês para eu ganhar um dinheirinho, quem sabe no próximo Natal voltar, né, fazer tudo de Uhum. novo. Mas não sei, alguma coisa dentro de mim, ali no meu coração, mandava eu tentar essa oportunidade, porque coisas boas iam acontecer. E eu sou muito de acreditar, assim, no que o meu coração pede para eu fazer. E aí eu fiquei. Fiquei, e aí, assim, passou 3 meses, eu fui efetivado, passou mais 3 meses, eu fui promovido para subgerente da loja, e aí a minha Rápido, carreira. não? Pois é. Eu acho que foram assim, oportunidades boas na hora certa, no lugar certo, mas claro que eu acredito também que o meu desempenho, ele contribuiu para tudo que isso acontecesse, né? E as coisas aconteceram muito rápido quando eu era muito novo, né? Então Uhum. acho que foi um longo caminho bem difícil aí a percorrer. E depois disso eu fui entrando em outras marcas, em outros cargos, em outras coisas, em outros ramos, né? E foi uma loucura, porque ainda assim eu ainda não imaginei que eu ia continuar nessa área. Porque depois eu fui estudar moda, né? Eu trabalhava num varejo de vestuário, e aí eu queria entrar numa parte de design de coleção, e aí Uhum. a companhia que eu trabalhava no momento estava, né, em muita expansão, tinha muitas vagas em aberto, eu estava estudando para fazer isso e estudei, fiz, terminei, continuei um tempo, aí mudei para uma outra marca, continuei gerenciando pessoas ali, eu já era gerente de loja, né, já tinha sido promovido novamente, porque depois que eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos sendo subgerente, eu tive uma proposta para uma outra marca para ir gerenciar a loja numa equipe menor. Então foi aí que realmente as coisas, né, deslancharam e Uhum. foi um aprendizado assim muito intenso e muito diferente, porque é muito difícil, né, a gente falar de lidar com pessoas, né? São muitas pessoas diferentes em um ambiente muito pequeno e cada um com a Uhum. tua peculiaridade, particularidade, e você não pode falar com todos eles da mesma maneira, não é a mesma linguagem com todos, né? Claro que tem coisas, tem acontecimentos e recados que você pode dar de uma maneira geral, mas cada pessoa ela tem ali o teu pré-requisito para que você pense em como você vai falar, em como você vai mencionar, em como que você vai explicar, em como que as coisas vão se desenvolver e até como você vai desenvolver essas pessoas, né? E isso é muito Entendi. engraçado porque é, diariamente você também está se desenvolvendo com cada aprendizado. Sim, é uma troca constante, né? E pelo É que uma você está troca constante. falando, a liderança está envolvida na sua vida profissional desde o início dela. Isso é interessante, Desde o início. isso é muito E interessante. sem mesmo eu buscar, sem mesmo eu querer, sem mesmo eu nunca imaginei
que eu ia trabalhar com isso e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Então, e como é gerir pessoas no varejo? Você disse que existem sim as peculiaridades, que a gente tem que ter um jogo de cintura e tudo mais, mas entrando um pouco mais nesse assunto, como é a sua experiência em gerir pessoas nesse cenário do varejo? Bom, no varejo como um todo, eu acredito que, ao mesmo tempo que é uma delícia, é uma responsabilidade muito importante, porque você, não sei se eu posso dizer que talvez nós somos pais e mães, mas eu acho que é como a gente se sente, né? Uhum, Eu acho que tem muitas coisas que a gente aprende que vem de casa, e que é a nossa educação, é o jeito que a gente se comporta, é como a gente se apresenta, mas quando a gente está lá dentro, existem completamente outros ensinamentos que você precisa aprender ou até mesmo reaprender. E a gente uhum, acaba passando tanto tempo ali que acaba sendo a nossa segunda casa. E o que a gente espera, acho que o que a gente quer é que aquilo seja agradável, né? Que seja gostoso e que seja correto e que todo mundo que esteja ali se sinta bem. Então, eu acho que o maior desafio é realmente o cuidado de como a gente toma conta dessas outras pessoas e como que a gente faz elas se sentirem bem e como que a gente mostra para elas o mundo afora de tudo aquilo, porque ali é onde literalmente a carreira dessas pessoas vão começar. E precisa, na minha opinião, precisa ser uma experiência positiva. Seja a primeira, a segunda, a terceira experiência, toda experiência ela é nova. Então ela precisa ser positiva, porque imagina para uma primeira pessoa que está ali ingressando no mercado de trabalho, a primeira experiência que ela tem já é super negativa. Né? Ela não se dá bem com o chefe, ela não se dá bem com a companhia, ela não se dá bem com os colegas de trabalho, ela não entende o que precisa ser feito. Então eu acho que para mim o que resume tudo isso é cuidado. é importante sim você desenvolver as pessoas para no final das contas elas não se tornarem colaboradores que entram em uma empresa e não têm expectativas, porque realmente uma primeira experiência de trabalho positiva, ela acaba construindo uma personalidade de um colaborador que está animado e que quer fazer parte. E eu acho que isso que você trouxe é um ponto muito legal, porque sempre que eu faço uma entrevista, ou sempre que a gente bate o martelo que vai contratar alguém, quando a gente fala em um treinamento, em um desenvolvimento, eu gostaria que aquela pessoa pensasse, e a gente desenvolve ela, na verdade, para que um dia ela possa estar no meu lugar. Por quê? Uhum. Porque aí nós vamos ter pessoas mais competentes, pessoas mais contentes, pessoas que almejam por mais dentro do teu ambiente de trabalho e, eventualmente, eu continuo a me desenvolver para que eu também possa crescer. Então, o objetivo de cada pessoa que entra é prepará-las para que um dia elas possam estar no meu lugar, para assim eu poder estar em outro. Entendi. Você falou sobre contratação, e uma das curiosidades que a gente tem aqui no blog é sobre a diversidade na contratação, e eu gostaria de saber da sua parte se você sente alguma dificuldade quando se trata de empregar pessoas diversas e a diversidade e a inclusão, né, dessas pessoas. Então, gostaria de saber se existe essa dificuldade. Olha, eu acho que em todas as marcas que eu já trabalhei, eu tive muita sorte de serem marcas que apoiam todo tipo de diversidade, né? Então isso sempre foi muito legal, porque a diversidade era um pré-requisito das pessoas para estarem ali, né? Uhum, Então, quanto mais diversidade, melhor. Isso era um dos slogans da marca, né? E eu sempre me diverti muito conforme a gente for escolher essas pessoas, né? Porque não tinha um filtro assim de quem você podia escolher. Podia ser todo mundo em questão da diversidade. Então, de verdade, eu nunca tive uma dificuldade muito grande em procurar ou em apresentar. Sempre uhum. foi uma coisa que passou pela minha cabeça, quanto mais diversidade melhor, quanto mais diferente melhor, porque é muito importante também quando o consumidor ele entra em uma das nossas lojas ou das nossas operações, seja até mesmo no escritório, em qualquer lugar, eu acho que é importante sempre ter uma pessoa que ele se identifica lá dentro. Então, imagina, ele entra e fala, poxa, essa pessoa me representa. Eu acho que Uhum. é esse o sentimento que a gente quer passar quando ele entra em uma de nossas lojas. Então é muito importante que a gente traga
pessoas de todo tipo de diversidade, de todos os biotipos, de todos os gêneros. Isso traz além de trazer uma aproximação, mostra também preocupação da marca, sabe? Em trazer essa questão da inclusão para todos. E a lidar, né, de formas diferentes, com pessoas diferentes e cabeças diferentes, ideias diferentes. Sim. Enriquece muito o ambiente de trabalho. Muito. E eu costumo brincar e dizer que hoje, quando a gente olha para um ambiente de trabalho, ele parece um tabuleiro de xadrez, né? Onde no tabuleiro de xadrez a gente tem aquelas pessoas que andam para um lado, para o outro, em diagonal, em L, né? Enfim. E com pessoas é a mesma coisa. E quanto mais diversidade, mais diferentes vão ser as situações. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para saber como lidar, quando lidar, o que fazer, quando fazer, como fazer. Eu acho que isso é a graça da coisa, é um desenvolvimento tanto para essas pessoas como para mim. Você sabe que nós estamos, todos sabem, na verdade, né, que nós estamos passando por um período extremamente difícil, isso no Sim, cenário mundial, onde existe o Covid-19 e certo? o mundo do trabalho ele tem se modificado. Para você, Rodrigo, como que está sendo a sua liderança nesse cenário de Covid? A gente tem falado sobre desafios também, né? Sim, Quais são os seus principais desafios na sua liderança agora, com esse cenário novo, com tudo novo que chegou? sim, tudo novo. Eu acho que é uma adaptação para todo mundo, né? Não só para mim, mas eu acho que para todos os gestores, colaboradores e para as empresas de uma maneira geral. E é um cenário que a gente precisa acompanhar diariamente para saber os próximos passos, porque não tem uma programação para o dia daqui um mês ou para daqui um ano. A gente não sabe quando que essa situação vai melhorar, quando que vai surgir uma cura, uma vacina. Então, o aprendizado ele é diário. Eu acho que a gente precisa acompanhar a todo momento para entender o que a gente vai fazer daqui uma hora, porque é tudo novo. Mas eu acredito que o maior desafio hoje, além de como, né, a gente mantém os nossos trabalhos, é como a gente mantém os nossos trabalhos de uma maneira segura. E quando eu digo seguro, não é nem só seguro referente ao Covid. Eu acho que a nossa saúde mental, nesse momento, também importa muito. Então, como que a gente se preocupa e mostra isso para os nossos colaboradores? Porque todo mundo está com medo, né? E é normal, todo mundo tem medo de pegar ônibus, todo mundo tem medo de ficar em um ambiente fechado. E agora a gente sabe que as coisas estão começando a voltar a funcionar, mas esse medo persiste e acho que ele vai persistir durante um longo prazo aí. Deus queira que não. Mas além de todas as medidas de segurança que a gente vê na televisão, vê na internet, a gente está conectado o tempo todo e até mesmo, né, o que as empresas têm feito sobre medidas de prevenção, eu acho que é muito importante o cuidado que a gente vai ter agora com esses colaboradores, né? E muito importante também entender o lado de cada pessoa, como eles se sentem a voltar a trabalhar, quais são os maiores medos, qual é de repente na cabeça dele o maior problema, o que mais, né, impacta para ele trabalhar nesse momento, além de todos os planejamentos que a gente está tentando fazer e está tentando colocar em prática, de escalas reduzidas, diminuir a quantidade de pessoas que podem entrar por loja, triplicar a questão da limpeza e higienização, uso de máscaras, álcool gel. Eu acho que é muito importante a gente entender como é que está a cabeça desse colaborador nesse momento. Eu acho que esse é o maior desafio. Lembra quando eu voltei lá atrás que eu brinquei que a gente é meio que pai e mãe, sem ser meio que pai e mãe? Então agora, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa fazer esse papel e entender aí as necessidades e dificuldades com todo cuidado, né? Com todo cuidado para que essas pessoas se sintam seguras para trabalhar, se sintam seguras para estar em um ambiente, mas também se sintam seguras ali dentro da cabeça delas para entender que nada de mal vai acontecer com elas e que a gente vai dar todo o suporte, tomar todos os cuidados para que isso volte a acontecer. Muito interessante, muito legal todas as informações que você prestou para a gente. Agradeço desde já. E para Imagina. finalizar, uma última pergunta sobre liderança, analisando tudo que você já passou e para chegar onde você chegou hoje, qual foi a habilidade que você teve que desenvolver e que você acha que foi desafiadora, assim,
para ser um líder mesmo? Olha, essa pergunta é boa, hein? Eu acho que o líder, na verdade, ele e muito legal você usar a palavra líder, né? Porque líder, que a gente fala de uma questão realmente de liderança, de liderar pessoas, das pessoas olharem para você e falar, poxa, o Rodrigo, ele é um líder, vamos seguir junto com eles, né? E diferente de, não, o Rodrigo é um chefe e eu preciso obedecer ele porque ele é meu chefe. Eu acho que essa palavra do líder, ela foi sensacional, tá? É... Eu acho que a mais difícil foi como se tornar um líder e não um chefe. E o líder, eu acho que ele é um conjunto de muitas habilidades. Não existe uma só que ela é mais difícil. Eu acho que o convívio diário, todos os treinamentos, todos os ensinamentos, o dia a dia dentro da operação, o fato, né, das pessoas acreditarem em mim. Mas eu acho que o maior desafio, o meu, para mim, é como eu seria um líder e não um chefe. Um chefe onde as pessoas só teriam que respeitar porque eu pedi, porque eu falei, porque eu gritei ou porque eu fiz alguma coisa que eu não devia. Mas como as pessoas se relacionariam comigo e entenderiam e me seguiriam os meus passos, seguiriam o que eu iria pedir, o que eu iria falar, ou para onde eu iria andar, ou para onde eu gostaria de levar a operação que eu estava gerenciando, ou até mesmo as pessoas. Eu acho que o maior desafio foi como eu me tornaria um líder e não apenas um chefe, como eu já tive Uhum. muitos. Eu acho que esse é o maior desafio. Foi o mais difícil. E aí ele foi um processo longo, né? Como eu disse, eu Sim. já estou nessa área há mais de 10 anos e no meio disso teve muitos acertos e muitos erros, né? O que é normal, a gente precisa errar, a gente precisa, né, fazer coisas que de repente não dão tão certo para poder aprender o que pode dar certo. E hoje, né, nós Uhum. temos milhões de ferramentas, milhões de cursos, milhões de coisas que facilitam, milhões de informações até, né? Porque isso diariamente surgem informações novas para facilitar um pouco as coisas. Mas eu acho que ele é um processo diário de como que você vivencia cada situação, como você reage em cada situação, o cuidado de cada situação. É, eu acho que esse foi o maior desafio, ser um líder e não apenas um chefe. Uhum. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. E ela tem que estar sempre assim, ela não pode. Não pode, tem que E ser no bem começo é equilibrado. normal, ela vai fazer assim, ó. Uhum. Então, Rodrigo, essas eram as nossas perguntas até o momento. Eu agradeço a sua participação e eu espero Imagina, eu que mais agradeço pelo vezes. convite. Por favor, podem contar comigo e que, quem sabe, na próxima vez a gente possa fazer isso juntos, né? E não Sim, precisa ser dessa pessoalmente. maneira, com o próprio contato, né? Sim, em breve.